Eu quero falar mais uma vez aqui com o André Anelli para a gente mudar um pouquinho de assunto e trazer também um outro tema que deve pegar nessa semana que está começando, que é o PL da dosimetria, porque ele entra na reta final. Vamos então entender com o André Anelli como é que deve ser esse debate ali na Comissão de Constituição e Justiça, porque a intenção é que se vote na quarta-feira já, Anelli? Exatamente isso, Evandro. Quarta-feira, depois de amanhã, dia 17, a partir das 9 da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça vai se debruçar exclusivamente em relação ao projeto de lei da dosimetria, que diminui as penas para os participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e pode beneficiar também o chamado núcleo crucial que foi apontado pela Procuradoria-Geral da República e pelo STF, como então os mandantes, os cabeças de tudo aquilo que era considerado golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022. Só que o que acontece no Senado nesse momento é que existe uma campanha para que os parlamentares na casa votem contra esse texto da maneira como ele veio da Câmara dos Deputados, relatado pelo deputado federal Paulinho da Força, porque, de acordo com os senadores, esse texto acaba beneficiando não apenas os participantes dos chamados atos golpistas, mas também criminosos do âmbito de violações sexuais, corrupção, lavagem de dinheiro, ou seja, seria um benefício generalizado não apenas para aqueles envolvidos nos atos de cunho político, mas também todos aqueles que foram condenados em crimes sem nenhum tipo de ligação com a polarização política vivida pelo Brasil nos últimos anos. Por conta disso, diversos parlamentares já se manifestaram contrários a essa medida, a exemplo do senador Otto Alencar, ele que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Alessandro Vieira também já se manifestou contrário a esse texto, apesar dele ter defendido então uma dosimetria para aqueles condenados pelos atos de 8 de janeiro, mas sem beneficiar criminosos em outros aspectos. E então tudo isso agora tem sido analisado justamente pelo Senado, que promete levar à votação na quarta-feira, dia 17, a partir das 9 da manhã, esse projeto na CCJ e, no mesmo dia, atendendo a um pedido do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, levar também a votação no plenário do Senado. Evandro. Anelli, Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, já se manifestou sobre dosimetria, né? Exatamente isso, Evandro. Como eu disse agora há pouco, o senador Otto Alencar se mostrou contrário a esse projeto. Ele, inclusive, tem dito nas redes sociais que vai votar contra, mas que vai pautar esse texto na quarta-feira. Mantém a palavra dele de colocar em votação na CCJ na quarta-feira, justamente por conta de um pedido de Davi Alcolumbre, presidente da Casa, para dar andamento a essa pauta. Por outro lado, a gente tem também uma manifestação do relator no Senado desse texto, o senador Esperidião Amin, que prometeu alterações sobre tudo aquilo que veio de conteúdo da Câmara dos Deputados em relação à dosimetria. Em primeiro lugar, a dosimetria, eu quero aqui esclarecer à sociedade brasileira que eu não encontrei ninguém que defenda a manutenção destas brechas. Está claro? Que se debate é o que fazer com as penalidades impostas aos condenados do 8 de janeiro. Nada a ver com corrupção ou crime sexual. Quanto à correção do texto, não há dúvida que ela será feita. Seja por emenda, pelo relator, por voto em separado, podem ter tranquilidade. Isto não passa. Lembrando que se esse texto sofrer essas alterações que são prometidas pelo relator, ele volta para a Câmara dos Deputados para uma nova análise. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Vamos falar então sobre esse projeto da dosimetria. Porque o Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, diz que não tem a menor chance dessa proposta passar ali na Comissão de Constituição e Justiça. Mas o Esperidião Amin está dizendo que vai fazer as mudanças necessárias para que sim, essa proposta seja aprovada e possa de fato valer. Ô Zé Maria Trindade, quais são os bastidores e como que esse tema vai ser tratado no Senado, hein, meu amigo? Os bastidores são o seguinte: o governo, os governistas estão articulando para empurrar esse assunto para o ano que vem. O ano que vem é ano eleitoral e o voto aí, uma decisão aí, esse debate vai para a campanha eleitoral, será um voto muito mais caro, muito mais pensado.
Então, toda essa história de levantar esse negócio de facção, não tem nada a ver. O Paulinho da Força ouviu os setores de segurança, houve mudanças ali, inclusive de última hora na Câmara dos Deputados, quando se pensava, né, sobre o crime de formação de quadrilha e tal, reduzir as penas, e tudo isso foi pensado. Então, os bastidores são no sentido de que o governo está fazendo um esforço muito grande para tentar jogar esse assunto para o ano que vem. E enquanto os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro não, querem definir logo esse ano, porque o presidente Lula deve vetar e volta para o Congresso Nacional no ano que vem, e aí já em pleno processo eleitoral, né? Então, esse é o bastidor. Agora, o que pode acontecer é a possibilidade de mudar para a anistia mesmo. O relator, o senador Espiridião Amin, quando eu cheguei no Congresso, o Espiridião Amin já estava aqui, para ter uma ideia, já estava aqui, esse aí é mais que eu. Então, ele era deputado. Então, assim, ele está tentando mudar o texto exatamente para colocá-lo ali, a anistia. Eu acho a anistia muito melhor, muito mais fácil de ser entendida, é muito mais direta do que ficar reduzindo penas. O Senado está numa incoerência. Numa semana aumenta penas, no caso do projeto de facção, e no outro reduz penas. Quer dizer, é esquisito, tem que encarar o assunto. Qual é o assunto? É uma condenação exagerada, uma condenação fora do comum, né? É isso que tem que ser discutido. Fala, Piperno. Bom, eu já disse aqui na semana passada, que primeiro, eu não vejo como esse assunto seja encerrado ainda nesse ano, porque é claro que o presidente Lula vai vetar, se por acaso for aprovado, aí o Congresso vai ter que derrubar o veto. Isso demora, a não ser que o Congresso queira trabalhar em sessões extraordinárias. Que a gente já está aí há 10 dias do Natal, né? Pois é, que não me parece o caso. Então, essa é a primeira dificuldade em relação ao projeto. Segundo, há sim uma série de juristas, um monte, só abrir os jornais, os portais e tal, apontando problemas em relação ao texto original da Câmara, porque esse texto daria margem a que pessoas condenadas em outros processos, por outros crimes, também pudessem se beneficiar. Né? E aí, por isso que muita gente fala que isso poderia, de alguma forma, respingar, inclusive, em penas aplicadas às facções. Terceiro, eu também comentei aqui que Espiridião Amin, ele pode ser tudo menos um personagem isento para lidar com essa questão, porque ele é candidato à reeleição pelo estado de Santa Catarina, que é o estado mais bolsonarista do país. Imagina se ele vai falar, não, olha, eu sou contra a anistia e vou manter essa tal de dosimetria do jeito que está. É óbvio que ele vai tentar, por todas as formas, livrar a cara dos bolsonaristas e de todos os golpistas condenados. Quarto, é óbvio também que Otto Alencar pensa de outra forma. Todo mundo sabe disso. Então, é muito difícil que esse projeto passe. Agora, realmente, até o Espiridião Amin dizer que esse projeto o projeto que veio vai ser muito alterado, é só para confirmar aquela regra que da atual Câmara a gente só pode esperar coisa ruim mesmo. Agora tem uma questão interessante também, porque quando se falou sobre a articulação desse projeto, se mencionou a articulação com o Supremo Tribunal Federal, a articulação com a oposição, mas com os governistas ninguém falou em articulação. É como se o Palácio do Planalto tivesse ficado completamente de fora desse debate. Ô Zé, eu quero te ouvir daqui a pouco sobre isso, mas Gani, você acha que de fato aconteceu? Olha, eu vejo que uma articulação com a base governista não aconteceu. Agora, que saiu, foi ventilado na imprensa, com jornalistas muito bem informados, aí o caso do Zé, por exemplo, em Brasília, é que houve sim uma articulação com o Supremo Tribunal Federal, e me parece que se houve uma articulação com o Supremo Tribunal Federal, tanto é que o projeto anteriormente não avançou, de repente começou a avançar e foi votado rapidamente. Se houve essa articulação também com o Supremo Tribunal Federal, é claro que houve uma articulação com os caciques do Senado também. Então, por conta disso, eu vejo que há
a chance, sim, deste projeto andar no Senado e ser aprovado. E aí é claro que entra o provável veto do presidente Lula. E aí talvez a provável derrubada do veto. E tudo isso por conta de um grande acordão do Centrão, né? Essa seria a hipótese de retirada da candidatura de Flávio Bolsonaro para daí apoiar o candidato, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Há também a tese de que a própria revogação da lei Magnitsky teria sido costurado, entrado aí na cota também deste acordão. Enfim, a política brasileira é muito mais emocionante que qualquer série aí da Netflix. Você tem razão. Ô Zé Maria Trindade, o governo realmente não participou de nada? Ele não pode ficar fora, ele não tem o direito de ficar fora de umas polêmicas assim, né? Então, assim, houve mesmo, houve umas articulações. O Paulinho da Força, ele ouviu ministros do Supremo. Ele conversou, mostrou o texto, né? Ele mostrou o texto, tirou algumas coisas e o que ele traduz é o seguinte: foi o que podíamos fazer. No sentido de que não adiantava nada aprovar algo, uma anistia geral e tal, que não passava. É o que o Paulinho fala, é o que ele nos fala, o que ele nos comunica é o seguinte: olha, o que foi possível depois de conversa. Sei, muita gente critica como é que pode um legislativo consultar o judiciário sobre a feitura de uma lei, se isso é competência exclusiva do Congresso Nacional. A competência exclusiva do Congresso Nacional é aprovar leis. Mas aí depois tem a competência exclusiva do presidente da República de vetar, e depois volta para o Congresso ele vetar, mas tem o Supremo, tem a Justiça. Uma lei só é usual, boa, madura, depois de passar pelas fases, inclusive judiciário. Então, eu não acho que é escandaloso ou que é vergonhoso o Paulinho, o relator do projeto na Câmara, ter ido e consultado o Supremo. Isso aqui, a decisão final é do plenário, não é nem do relator, é do plenário. Então, eu achei boa a ideia de... E aí, para ter uma ideia... E não acredito que mude, que vá beneficiar facções, que vá beneficiar milícias. Isso aí já é uma articulação do governo. Fala, Bruno Moza. Concordo bastante. Eu cada vez mais, me parece, de novo, tateando aqui no escuro, porque a política brasileira ela não cansa de nos surpreender. E cada vez mais é o que eu falo. Pelo menos se você não quiser se decepcionar, não acredite fielmente no que você ou lê, ou ouve, ou na sua própria convicção, porque tudo pode surpreender. E eu gosto muito daquela frase que até o passado é incerto, de fato é. Então nada me surpreende, mas me parece que da forma como ela voltou a ser falada, e vale lembrar que foi 1 ou 2 dias depois da divulgação da pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, começou-se a debater novamente a respeito da PL da dosimetria. Inclusive, o advogado de Donald Trump postou falando sobre isso. Eu não estou dizendo que isso significa alguma coisa, porque eu repito, nada mais me surpreende, mas me parece que está sendo costurado, ou já está costurado, algum acordo para isso. Se de fato será dosimetria, será anistia, quanto realmente será negociado aí, não sei, mas me parece que já tem alguma coisa costurada sim.